Seja bem-vindo à 168ª aula do curso de funções do canal Passo a Passo. Nesta aula, eu irei resolver esse exercício que pede o seguinte: determine o conjunto da verdade das seguintes inequações, da inequação do item A, B, C e D. Bom, antes de resolver esse exercício, tem um recado aqui para deixar para vocês. Todo o conteúdo disponível neste canal é gratuito, mas se você desejar contribuir de forma voluntária, você pode contribuir aqui, né, nesta conta, ou através do Apoia-se, cujo link estará na descrição deste vídeo. Bom, retornando aqui ao exercício, eu tenho 2x ao quadrado menos 3x mais 1 maior ou no mínimo igual a zero no item A. Como é que eu vou resolver essa inequação? Primeiro passo, destacar os coeficientes da minha função. Eu tenho aqui uma função polinomial do primeiro grau. Não, primeiro grau não, gente, me desculpe. Eu tenho uma função quadrática, uma função polinomial do segundo grau. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que achar as raízes da minha função, que está presente nessa equação, e estudar os seus sinais. Por isso, destaco os coeficientes. A, que é o coeficiente A, é sempre o que dentro de uma função quadrática, uma função polinomial do segundo grau? É sempre o valor que multiplica a variável x que está elevado ao quadrado. Portanto, A aqui vale 2. B é sempre o valor que multiplica a variável x que não está elevado ao quadrado. Portanto, B aqui vale menos 3. Coeficiente C é a constante, aquele elemento do conjunto dos números reais que não multiplica variável nenhuma. Portanto, C aqui vale 1. Destacando os coeficientes, o próximo passo é calcular o delta, para posteriormente aplicar Bhaskara e achar as raízes. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Portanto, vou ter o quê? Menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes 2, que é o valor de A, vezes 1, que é o valor de C. Menos 3 ao quadrado, 9 positivo. Menos 4 vezes 2, menos 8 vezes 1, menos 8. 9 menos 8, 1. Portanto, delta é igual a 1. Agora que achei delta, aplico Bhaskara. Bhaskara é menos B mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes A. Portanto, eu vou ter menos 3, né, que o valor de B é menos 3, mais ou menos raiz quadrada de 1, que é o valor de delta, dividido por 2 vezes 2, que é o valor de A. Este negativo aqui é da fórmula de Bhaskara. E o que ele representa? Que tem menos 1 multiplicando B. Portanto, B aqui vale menos 3. Menos 1 vezes menos 3, 3 positivo. Raiz quadrada de 1, 1. Portanto, eu vou ter 3 mais ou menos 1 dividido por 4. Né? 2 vezes 2, 4. Assim sendo, a minha primeira raiz vai ser 3 mais 1 dividido por 4. 3 mais 1, 4. Dividido por 4, 1. Segunda raiz, 3 menos 1 dividido por 4. 3 menos 1, 2. Portanto, eu vou ter 2 quartos. Divido aqui em cima e embaixo por 2 para simplificar esta fração. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Então, 2 quartos tem a mesma proporção que meio. Então, assim sendo, minha segunda raiz é meio. Achei a minha raiz, vou estudar os seus sinais. Eu vou ter uma parábola com a concavidade voltada para cima. Como é que eu sei isso? Meu coeficiente A ele é um número positivo. Sempre que você tiver um coeficiente A com um valor positivo, a sua função quadrática, o desenho dela, o gráfico dela, vai ser uma parábola com a concavidade voltada para cima. E sempre que você tiver duas raízes diferentes, você vai ter esta configuração de sinais aqui, que vai ser o quê? Antes do valor da minha primeira raiz, ou da raiz de menor valor, que aqui é meio, eu vou ter o quê? Correspondentes em y positivos. Entre os valores das minhas duas raízes, eu vou ter correspondentes em y negativo para qualquer valor de x que esteja aqui. E após a minha segunda raiz, eu vou ter o quê? Correspondentes em y positivos. E do que me adianta saber dos correspondentes em y simples, gente? A inequação ela pede aqui, maior ou no mínimo igual a zero. O que ela está dizendo é o seguinte, quando é que eu vou ter valores de x que terão correspondentes em y que serão maiores ou no mínimo iguais a zero? Bom, aqui já está a resposta no estudo de sinais. A minha função vai ter zero aonde? Nas raízes. Ou seja, quando x for igual a 1 e quando x for igual a meio, eu vou ter y igual a zero. Agora, para qualquer valor de x abaixo de meio, vou ter y maior que zero. Para qualquer valor de x maior que 1, também tenho y maior que zero. Assim sendo, x pertence aos reais, tal que x tem que ser menor ou no máximo igual a meio, ou maior e no mínimo igual a 1.
Bom, agora vamos para o item B. Eu tenho aqui, ó, x mais 2 vezes x menos 3 maior que zero. Ou seja, onde é que eu vou ter correspondentes de y maior que zero para esta multiplicação aqui? Primeiro passo, ó, x mais 2 vezes x menos 1 igual a zero. Segundo passo, aplica a distributiva. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 3, menos 3x. 2 vezes x, 2x. 2 vezes menos 3, menos 6. Portanto, vou ter, ó, x ao quadrado, menos 3x mais 2x, menos x, menos 6, ó, menos 6. Portanto, esta aqui é a minha função quadrática. Achei a minha função polinomial aqui do segundo grau, faço o mesmo que fiz do item anterior, destaco os coeficientes. A aqui vale 1, B aqui vale menos 1, né? Se eu tenho esse negativo aqui na frente do x, o que significa que ele está sendo multiplicado por menos 1. C aqui, ó, é menos 6. Agora, por que o A aqui vale 1? Simples, gente. Sempre que eu tiver aqui, ó, x ao quadrado positivo, isso quer dizer o quê? Que ele está sendo multiplicado por 1. 1 não se escreve, porque qualquer coisa multiplicada por 1 é ela mesma. Se vocês lembrarem da tabuada do 1, 1 vezes 1, 1. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 8 é 8. 1 vezes x ao quadrado é o próprio x ao quadrado, por isso que não se escreve. Mas se ele está aqui, ó, x ao quadrado positivo, quer dizer que ele está sendo multiplicado por 1. Agora, se está aqui os coeficientes, calculo delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Portanto, vou ter, ó, menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes menos 6, que é o valor de c. Menos 1 ao quadrado é o próprio 1. Menos 4 vezes 1, menos 4 vezes menos 6, dá o quê? Mais 24. Portanto, ó, delta é igual a 1 mais 24, que dá 25. Delta vale 25. Achei o valor de delta, cálculo Bhaskara. Portanto, eu vou ter, ó, menos b mais ou menos a escalada de delta sobre 2 vezes a. Vou ter menos 1, que é o valor de b, mais ou menos a escalada de 25, que é o valor de delta, dividido por 2 vezes 1, que é o valor de a. Agora, como eu já fiz antes no item anterior, ó, negativo vezes negativo, menos 1 vezes menos 1, dá o quê? 1 positivo. Raiz quadrada de 25 é o próprio 5. 2 vezes 1, 2. Primeira raiz, portanto, vai ser 5 mais 1 dividido por 2. 1 mais 5, 6. 6 dividido por 2, 3. Segunda raiz, 1 menos 5. 1 menos 5, menos 4. Menos 4 dividido por 2, menos 2. Achei as raízes. Agora eu posso estudar os sinais. O que eu vou ter aqui, ó? Parábola com a concavidade voltada para cima, porque meu coeficiente A é maior que zero. Duas raízes diferentes, que meu delta também deu maior que zero. E vou ter aqui, ó, a mesma configuração do exercício do item anterior, né, do item A. Para qualquer valor de x menor que o valor da minha primeira raiz, correspondente em y positivo. Para qualquer valor de x que esteja entre os dois valores das minhas duas raízes, vou ter correspondente em y negativo. Para qualquer valor de x maior do que o da minha segunda raiz, também correspondente em y positivo. Ah, como é que eu confirmo isso? Simples, gente. É só vir aqui e substituir. Se eu botar aqui, ó, um número que esteja entre menos 2 e 3, boto 1 aqui, ó, no lugar do x, eu vou ter um y negativo. 1 ao quadrado é 1. 1 vezes menos 1, né? Porque se eu coloco 1 no lugar do x, eu tenho esse negativo aqui na frente, que representa o quê? Que esse x está sendo multiplicado por menos 1. Então vai ficar 1 vezes menos 1. 1 vezes menos 1, menos 1. Menos 1 mais 1 positivo, 0. 0 menos 6, menos 6. Quer dizer o quê? Quando x for igual a 1, y vai ser igual a menos 6. Qualquer valor que eu coloque aqui que esteja entre menos 2 e 3, vai me dar um y negativo. Qualquer valor abaixo de menos 2, vai me dar um y positivo. Qualquer valor acima de 3, vai me dar um y positivo. Assim sendo, ó, qual é a solução para essa equação? Simples, ó. A verdade dessa equação é x pertencendo aos reais, tal que x tem que ser menor que menos 2 ou maior do que 3. Por quê? A equação pede, ó, onde é que eu vou ter correspondentes em y maiores do que 0 para qualquer valor de x? Será aqui, ó, para qualquer valor de x menor que menos 2 ou maior que 3. Agora vem aqui, ó, item C, x mais 4 vezes x menos 4 menor ou no máximo igual a 0. Como é que eu vou fazer aqui para resolver este item? Bom, o item anterior eu resolvi de uma forma, né? Este aqui eu vou resolver de uma forma um pouco diferente e bem mais simples. Quando eu tenho essa configuração aqui, o que eu posso fazer? Eu posso aplicar isso aqui, ó, que é a forma fatorada de uma função quadrática. A forma fatorada é o que? A, coeficiente A, vezes x, menos x', que é x', é a primeira raiz, vezes x menos x duasinhas, que é o que? A segunda raiz. Agora, quais são os valores de A, de x' e de x duasinhas? Eu tenho eles aqui, ó. O valor de A é 1.
Ah, como é que eu sei disso? Ó? Eu tenho aqui ó, x e x. X vezes x, x ao quadrado. O que isso quer dizer? Qual é o valor da variável que multiplica x ao quadrado para este caso aqui? Ó? É o próprio 1. Eu não tenho um número aqui na frente do x. Ó. Eu não tenho 2 vezes x aqui, 6 vezes x aqui, para 2 vezes 6 dá 12. Nem nada desse tipo. Eu só tenho o próprio x. Então o coeficiente aqui, ó, neste caso, é 1. Qual é a minha primeira raiz? É menos 4. Como é que eu sei que é menos 4? Simples, gente. Aqui na forma fatorada eu tenho ó, menos minha primeira raiz. Agora aqui ó, no item C eu tenho o que? 4 positivo. Se o 4 aqui está positivo e essa aqui é a forma fatorada, isso quer dizer o quê? Que a minha raiz, minha primeira raiz é 4 negativo. Por quê? Se eu substituo 4 negativo no lugar nesta fórmula aqui, o que eu vou ter? Menos 4 com esse sinal negativo. Esse sinal negativo é como se tivesse menos 1 multiplicando o valor da primeira raiz. Menos 1 vezes menos 4, 4 positivo. Portanto, a minha primeira raiz é menos 4. Minha segunda raiz é 4 positivo, porque ó, tem aqui ó, negativo. E aqui também eu tenho menos 4. Isso quer dizer o quê? Que a minha segunda raiz é 4 positivo. Se eu coloco 4 positivo aqui ó, no lugar desse no x duasinhas da segunda raiz, e eu tenho esse negativo que é da fórmula fatorada, o que vai acontecer? Menos 1 vezes 4 positivo, menos 4. Portanto, essa aqui são as minhas raízes, esse é meu coeficiente A. Meu coeficiente A foi maior do que zero. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho uma parábola com a concavidade voltada para cima. Eu tenho duas raízes diferentes. Ó. Elas já foram dadas aqui no próprio item A, que eu estou confirmando elas. Ó. É menos 4 e 4. Portanto, ó, x igual a menos 4, primeira raiz, segunda raiz, x igual a 4. Sempre que eu tenho duas raízes diferentes e uma concavidade voltada para cima, eu tenho essa configuração de sinais, que é o quê? Para qualquer valor abaixo da minha primeira raiz, correspondente em y positivo, para qualquer valor de x entre as minhas duas raízes, correspondente em y negativo, e para qualquer valor de x acima da minha segunda raiz, correspondente em y positivo. Como é que eu confirmo isso? Simples, gente, eu posso substituir aqui no x. Ó. Vamos supor, eu vou botar um valor aqui, ó, menor que menos 4, menos 5, no lugar do x. Menos 5 mais 4, menos 1. Menos 5 com menos 4, menos 9. Menos 9 vezes menos 1 dá o quê? 9 positivo. Portanto, um valor ó, em y maior do que zero, positivo. Isso quer dizer que quando x for menos 5, y vai ser igual a 9 positivo. Agora, para qualquer valor que esteja entre as minhas duas raízes, vou ter correspondente em y negativo. E a minha equação pede o quê? Quando é que eu vou ter correspondentes em y menores ou no máximo iguais a zero? Para esta função aqui, ó. Para essa função aqui que está fatorada. Onde é que eu vou ter esses valores? Vou ter aqui, ó. Para qualquer x igual a 4 e menos 4, eu vou ter o zero. Porque são as raízes, né? É onde a minha parábola toca no eixo x. E onde ela toca no eixo x, eu tenho y igual a zero. E para qualquer valor que seja abaixo de 4 ou maior que menos 4, eu vou ter o quê? Menores do que zero. Os correspondentes em y negativos. Assim sendo, a verdade aqui, ó, para este item C é o que x pertence aos reais, tal que x tem que ser maior ou no máximo igual a menos 4, ou menor, maior e no mínimo igual a menos 4, corrigindo, gente, desculpe, maior e no mínimo igual a menos 4, ou menor e no máximo igual a 4. Essa é a solução para o item C. Agora vem aqui para o item D. X vezes x menos 7 maior que zero. O que eu vou fazer aqui? Aplico a distributiva. X vezes x, x ao quadrado, x vezes menos 7x. Depois igual a zero. Próximo passo, destaque os coeficientes. Coeficiente A aqui vale 1. Coeficiente B aqui, ó, menos 7. Coeficiente C é nulo. Eu não tenho aqui uma constante, eu não tenho um número aqui ó, que não multiplica variável nenhuma. Portanto, C é zero. Agora, ó, calculo o delta para depois aplicar Bhaskara. Delta é o quê? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. B é menos 7. Então, vou ter ó, menos 4 vezes 1 vezes 0, que é o valor de C. Menos 7 ao quadrado, 49. Portanto, ó, delta vale 49. Aplico o Bhaskara. Ó. Menos B mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes A. Então, vou ter ó, menos 7 mais ou menos raiz quadrada de 49 dividido por 2 vezes 1.
Negativo vezes negativo, positivo, né? Menos 1 vezes menos 7, 7 positivo. Raiz quadrada de 49, 7. 2 vezes 1, 2. Portanto, a minha primeira raiz vai ser, ó, 7 mais 7, 14, dividido por 2, 7. Minha segunda raiz, 7 menos 7, 0, dividido por 2, 0. Essas são as duas raízes desta função. Tem as duas raízes, vou estudar os sinais. Antes da minha primeira raiz, ó, eu tenho aqui a coeficiente A maior que zero, assim como eu tive no item anterior. Então eu tenho parábola com a concavidade voltada para cima. Tenho duas raízes diferentes, então o que eu vou ter? Antes da minha primeira raiz, correspondente em y positivo para qualquer valor de x. Entre os valores das minhas duas raízes, correspondente em y negativo. Após o valor da minha segunda raiz, correspondente em y positivo. A equação pede aqui, ó, onde é que eu vou ter os correspondentes de x, ó, maiores do que zero. Bom, aqui já está dito, né? X pertence aos reais, tal que x tem que ser menor que zero, porque para qualquer valor abaixo de zero, eu vou ter o quê? Correspondentes em y positivos, maiores do que zero. Ou x maior que 7, porque qualquer valor maior que 7 aqui, eu vou ter o quê? Correspondente em y positivo. Como é que eu confirmo isso? Sim, posso substituir aqui. Se eu botar 8 aqui no lugar do x, 8 ao quadrado, 64. Menos 7 vezes 8, 56. 64 menos 56 dá quanto? Dá 8. Portanto, ó, quando x for igual a 8, y vai ser igual a 8. Quando x for igual a 1, for igual a um valor menor que 0, ó, vou pegar um valor menor que 0, pega menos 1. Menos 1 ao quadrado, 1 positivo. Menos 7 vezes 1, vezes menos 1, né? Dá o quê? 7 positivo. 7 mais 1, 8. Ou seja, x igual a menos 1, y igual a 8. Portanto, eu confirmei a minha verdade. Bom, eu espero que vocês tenham entendido esse vídeo. Se vocês gostaram, deixe aí o seu like. Se gostou do canal, se inscreva. Tenha bons estudos e até o próximo vídeo.